Depois de uma boa estreia vencendo o Paulista no Brinco de Ouro e uma derrota desanimadora para o Primavera fora de casa, o Guarani recebeu o 15 de Piracicaba pela terceira rodada da Copa Paulista. Sob o comando de Marcelo Cordeiro, o Bugre foi a campo com o capitão Fred Conte no gol, JP Galvão, Lucas Justin, Márcio Silva e Vinícius Cauê, Vinícius Iuge, Lucas Martins e Pablo, Vitinho, Luiz Miguel e Raí Nascimento. Invicta na Copa Paulista, a equipe de Piracicaba entrou em campo buscando a liderança do Grupo 3, já que uma vitória colocaria os visitantes no topo da tabela. E logo aos 23 minutos do primeiro tempo, o 15 abriu o placar. Michel cobrou falta na área, a bola sobrou para João Vitor, que dominou e mandou uma bomba no canto de Fred, que aceitou. 1-0. O Bugre tenta principalmente pelos lados, com Vitinho pela direita e Luiz Miguel pela esquerda. Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, a segunda etapa começou com a equipe alvinegra no ataque. Depois de boa troca de passes, David Ribeiro saiu cara a cara com o goleiro bugrino, mas o Márcio Silva se jogou na bola para travar a finalização. O 15 aumentou o placar com mais um gol no início. Aos 9 minutos do segundo tempo, Paulo Marcelo subiu mais que todo mundo e mandou por gol. Nhoquim, 2-0. O Bugre melhorou após a entrada do atacante Ryuta, que tinha o nome gritado pela torcida. O japonês chegou a acertar a trave depois de balançar para cima da marcação e chutar de longe. E já aos 45 minutos do segundo tempo, o atacante fez boa jogada e achou o João Vitor, que só teve o trabalho de mandar para o fundo do gol para diminuir para a equipe alviverde. Sem tempo para mais nada. Final de partida no Brinco de Ouro, 15 de Piracicaba 2, Guarani 1. Com a segunda derrota consecutiva, o Guarani caiu para a 5ª colocação, saindo da zona de classificação com apenas 3 pontos somados. Na próxima rodada, o Bugre visita o São Bento no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com certeza, a gente vai ter que puxar alguns atletas do Sub-20 para poder fazer parte, senão nem 20 atletas a gente vai ter no jogo de sábado. Eu sei que isso não é o ideal, mas volto a falar, o foco é a Série C. Então, amanhã a gente começa a fazer o planejamento para o jogo de sábado, a gente vai entender quantos atletas vão viajar para a Série C, se vai sobrar algum atleta, se não vai sobrar, para aí sim a gente planejar o jogo de sábado contra o São Bento. Talvez esse planejamento só saia na sexta-feira. Por outro lado, o 15 de Piracicaba assumiu a liderança do Grupo 3, com 7 pontos conquistados, e já se distancia do próprio Guarani, primeiro clube fora do G4. Bom, há um ruído aí nessa comunicação. Quando foi montado o time, o Guarani anunciou a participação na Copa Paulista, dizendo que ia entrar no campeonato porque a Copa Paulista dá uma vaga para a Copa do Brasil. E o Guarani não tem a vaga na Copa do Brasil. Usaria a competição para consegui-la. E o Marcelo Cordeiro disse justamente ao contrário. Não foi ontem que ele disse isso. Desde a primeira entrevista coletiva, ele vem dizendo que é para dar ritmo para os jogadores da Série C. Que o foco é a Série C. Então há claramente, pelo menos na minha visão, um choque de interpretação naquilo que a direção do clube quer e aquilo que o departamento do futebol está executando. Uma coisa não bate com a outra, porque se é para dar ritmo, ele disse, olha, não sei, tem que esperar quem é que vai viajar para ver se eu vou ter pelo menos 20 jogadores para colocar em campo. Ora, o foco é a Série C. Então esquece a Copa Paulista. Copa Paulista, então, não será para conseguir vaga para a Copa do Brasil. Será para dar ritmo para os jogadores da Série C. E nada contra, tá? Nada contra. Mas, se for esse o caso, então não fala. Não engane o torcedor, dizendo que vai disputar a competição para conseguir vaga na Copa do Brasil. Porque o torcedor acreditou e nós também acreditamos que era isso que o Guarani estava pretendendo. Esse tipo de declaração eu espero que não aconteça só após as derrotas, né? Porque o time não foi bem no primeiro tempo.
Ele tinha que responder por que ele manteve no banco o Takahashi e o João Vitor, que no segundo tempo mudaram o jogo. É isso que ele tem que responder. Né? Não, a decisão foi minha porque eu tenho que colocar os caras com menos ritmo, que tem mais chance ou estão na frente desses. Ele tem que falar o que está acontecendo. Porque o presidente falou aqui, já deu declaração, que o objetivo, que custa dinheiro isso aí. Ontem não é barato. 700 presentes, deu prejuízo de novo. Não é? Porque é muito barato o ingresso, aquela coisa toda. Não é? Então, precisa de um esclarecimento. Você tem toda a razão. E o que eu tenho aqui é que o Guarani está participando para tentar o título para ir para a Copa do Brasil. Essa é a informação que eu tenho. Mas na prática, essa foi a informação que o Guarani passou. É por isso que eu estou dizendo. Não a comunicação está errada. O Guarani tinha que falar o seguinte: olha, nós vamos usar a Copa Paulista para dar ritmo para os jogadores da Série C. Ponto. Se for possível, aí nós vamos conquistar o título, se for possível. Mas o objetivo é dar ritmo, porque o foco total é a Série C. Aí, fazendo ao contrário, e ainda mais a direção do clube falando uma coisa e o treinador falando uma outra completamente diferente, ao contrário. Mas o Batista, assim, você vai dar ritmo para os caras, ok. Agora é o seguinte, vamos fazer um parâmetro. Vamos supor, vou dar um exemplo. O Brunão, o exemplo. Brunão, que é o artilheiro aí do Guarani aí, com 3 gols já em 3 jogos. Em 2 jogos, né? Em 2 jogos, 3 gols. Se ele toma um cartão aí, o terceiro cartão amarelo, ele vai jogar lá na Copa Paulista? Aí a gente vai ter a leitura. Porque se o Guarani entrou para buscar a vaga na Copa do Brasil e acha até que é legal, que é um caminho interessante, tem que botar para jogar. Que é um caminho interessante. Então são 2 situações, né, CH? Se você quer a Copa do Brasil, então você precisa ter um time forte. Porque nós vimos aí, ó, o time do 15 não é lá essas coisas, o Guarani perdeu. Né? Então, tem que ter um time forte. E aí o Brunão seria um reforço lá no time da Copinha, não seria? E também daria ritmo. Então era isso que nós temos que ver. Você vê quanto você tem razão do que você está falando? Lembra o pós-partida contra o Primavera, que o Guarani tomou 4-0 e depois reagiu? Você lembra qual foi o discurso do Cordeiro depois? Exigindo que o comportamento dos jogadores fosse outro. Mas espera um pouquinho. Mas a intenção não é dar ritmo? Por que incomodou tanto? Se é o risco do negócio, então o Batista tem razão. O discurso precisa ser afinado. Qual é o objetivo? Se tiver suspenso na Série C, vai jogar na Copa Paulista. Aí sim. Mas eu não tenho certeza disso. Ô Breno, você assistiu o jogo e o Takahashi, entrou no segundo tempo. Eu estou apaixonado pelo futebol desse japonês, viu, Breno? Você viu um jogo. Olha, guardadas as proporções, ele tem um futebol parecido tecnicamente com o Soteldo, né? Porque ele é um cara baixinho, rápido, rabisca bastante. Ele não tem a qualidade do Soteldo, obviamente, né? Mas eu acho que, pelo que ele já apresentou, ele deveria ficar no banco de reservas à disposição do Marcelo Fernandes nos próximos jogos, para quem sabe entrar um pouquinho no segundo tempo. Assim como o João Vitor, ele tem qualidade para jogar no time principal. Em respeito do que vocês estavam falando sobre o Guarani, sobre o discurso, eu acho o seguinte: ao longo do campeonato, nessas 3 primeiras rodadas, houve um choque de realidade e a comissão técnica deve ter pensado o seguinte: olha, esse grupo não tem condições de disputar o título. E o Marcelo Cordeiro já disse o seguinte: ele tem 13 jogadores à disposição somente para a Copinha, o resto ele tem que enxertar ao longo das rodadas para saber o que ele vai ter. E não tem qualidade esse elenco para ser campeão da Copa Paulista, conquistar o título e garantir a vaga na Copa do Brasil. E só mais um detalhe, Batista, já tenho a resposta sobre o Alan Santos. Hoje ele treinou normalmente, ou seja, deve ficar à disposição para o jogo do próximo domingo contra o Londrina. Ótimo. Só para arredondar, que manda um abraço para você, o Roberto Constantino, que está assistindo lá o programa. Roberto, grande Robertinho. E ele se lembrou de um fato nos aspirantes, na época dos aspirantes, ele como diretor fazia isso.
estava suspenso efetivamente no time principal, reforçava os por isso que eu aspirantes. perguntei. Exatamente, era isso que acontecia. Tanto é que o Guarani chegou bem nos 2 campeonatos. Então, isso tem que... Será que o Brunão, se tomar a suspensão, vai jogar no time da Copa Paulista? O presidente disse aqui, sentado aí, que são 8. Somente 8 jogadores da Série C é que podem ser escalados na Copa Paulista. Ah, entendi. Até pedi, falei... Isso foi verdade. Presidente, Isso aqui foi verdade, exatamente. pode me mandar depois a relação dos jogadores? Você perguntou, exatamente. E até a assessoria de imprensa estava aqui, Luciano Vaz, e aí ele disse que ia mandar, mas não mandou. Mas são somente 8 jogadores. E acredito que o Brunão não está nessa relação. Aí muda de figura. Mas o Samuel estava, já saiu. Então dá uma olhada aqui na classificação, grupo 3 da Copa Paulista. Parabéns ao 15 de Piracicaba, líder. Tem o mesmo número de pontos que o Primavera, que tem também 7 pontos. Mas o saldo do 15 é melhor. 3-2. São Bento é o terceiro colocado, 4, e o Paulista é o quarto colocado, 3 pontos. Guarani tem uma vitória que foi justamente contra o Paulista, é o quinto colocado, e o Rio Branco é o lanterna, com apenas 1 ponto ganho. O próximo jogo do Guarani é contra o São Bento, né? Seria metal esfregando em metal ou não? Metal esfregando em metal. Tendo como base a Copa Paulista. Exatamente. Até porque o Guarani vencendo passa o São Bento na tabela, né?